Boa tarde a todos, sou o Dr. Evaldo Correia Chaves, estou aqui no meu escritório, sou advogado nas causas militares há mais de 20 anos, autor do livro Habeas Corpus, na transição disciplinar militar e vade-mecum militar. O vade-mecum militar, como eu já falei em outros vídeos, está vendendo no Brasil inteiro. Isso aqui é um compêndio, é uma reunião de várias leis que interessam ao militar. Então, se você quiser comprar, no Mercado Livre está vendendo. E também, 2002, 2003, a gente editou esse livro aqui, Habeas Corpus, na transgressão disciplinar militar. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo, que eu estou feliz. Estou indo para o meu futebol das quarta e sexta, hoje é sexta, União dos Sargentos. E estou lendo uma decisão do TRF4. Esse TRF4 ele é lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se não me falha a memória. Então nós temos 6 tribunais no Brasil. Então esse menino, eu chamo todo mundo de menino, né, pela idade da gente, é um garoto de seus 20 e poucos anos. Ele passou, né, num concurso público. Ele estava fazendo curso de sargento e na primeira fase, e ele acabou tendo problema. Então agora nós conseguimos para ele, agora já está no acórdão, já é tribunal, tá? Tem a sentença, aí a União, através dos seus advogados, né, a Advocacia Geral da União, normalmente eles apelam e vai para o tribunal. Então isso aqui já é uma decisão do tribunal. Não quer dizer ainda que transitou em julgado. Eventualmente pode ir para o STJ. O nosso processo aqui, a gente vai desde o primeiro grau, vai para o segundo grau, que é o TRF, Tribunal Regional Federal, e eventualmente vai até o STJ. Tá? Então a gente, quando é contratado pelo militar, ou ex-militar, né, no caso que esse aqui ainda era militar, a gente vai até a última instância, até o trânsito em julgado. Ainda depois tem mais a fase da execução. Bom, esse menino aqui, pelo que eu lembro, eu estou até abrindo aqui para ver a história dele, mas pelo que eu lembro, essa petição foi feita em 2022. Então, um processo contra a União Federal, ela demanda tempo, não é uma coisa rápida, tá? Porque o que eu digo para todo mundo que eu atendo aqui, a gente advoga contra advogados de notório saber. São advogados da AGU concursados. Normalmente tem um grupo de advogados no primeiro grau, depois no segundo grau, que é o TRF3, ou TRF4, TRF6, enfim, no Tribunal Regional, tem mais outros advogados, e assim também no STJ. Então, são pessoas que passaram em concurso público, pessoas, inclusive tem alguns amigos na AGU, notório saber. Então, eles ingressam com todo que é recurso possível, por isso que demora o processo, tá? O processo chega a levar 15 anos, 10 anos. Culpa do advogado? Não, é culpa da estrutura. Em 2013, foi aprovado para o curso de formação de sargentos, na Escola de Sargento das Armas. Tá? Olha, um garoto que foi aprovado para um concurso público, dificílimo. Não é fácil passar para essa, não. E aí hoje tem a primeira fase. Então ele fez a primeira fase em Alegrete, no 6º Regimento de Cavalaria Blindado. Nesse quartel, conforme está aqui na petição, sofreu muita pressão psicológica de instrutores, de monitores, por ser aluno. Aí ele começou a perder o sono, ter alucinações, escutar vozes e imaginar coisas destrutivas, tá? Aí procurou ajuda médica, que é importante, procurar ajuda médica lá no quartel, onde foi diagnosticado com esquizofrenia, internado no Hospital Militar de Alegrete, onde inclusive foi constatado que a doença não pré-existia data da incorporação. Isso é importante, não pode pré-existir.
Então não pode a pessoa entrar com um problema dentro do quartel, tá? Ser incorporado com doença, tá? Então não pré-existia. Aí a gente narrou aqui, né, que ele foi julgado capaz, né, para ingressar no curso. Aí esse menino teve um processo que ele foi reintegrado. E aí ele começou a receber como aluno. Tá? A gente narra aqui que durante 4 anos de tratamento, tá? Então ele ficou agregado por conta desse processo anterior que não era conosco. Só que era uma coisa assim que ele, se não me falha a memória, esse menino aqui é de Carazinho. Então ele tinha que ir de Carazinho, onde ele mora, até Alegrete para se apresentar. Veja, uma pessoa com esquizofrenia, tendo que viajar sozinha de ônibus, é um risco, tá? Então a gente narra aqui que o quadro psiquiátrico se agravou, com surtos de loucura recorrentes, pensamentos suicidas e também pensamento de fazer mal a outrem, sendo diagnosticado com alienação mental. Esse fato obrigou a família a ingressar com interdição, eu não lembro se foi conosco aqui, por invalidez permanente e definitiva. Então, normalmente esses casos, alienação mental, a pessoa tem que ser interditada. A gente entra na interdição também aqui. Aí eu narro aqui, foi narrado, né, que a invalidez tal, que passa comando e mais comando, e os chefes militares do exército não instauram o processo de reforma militar. Deixe de cumprir até mesmo o que preconiza o artigo 106.2 da Lei 6.880, que garante ao militar que se ficar mais de 2 anos contínuos de tratamento de saúde deve ser reformado. Aí eu trouxe aqui o artigo para o juiz, tudo certinho, tá? Vou passar aqui porque senão fica longo. Esse menino aqui, eu vou contar uma história para vocês. Não fiquem assustados, mas pode ocorrer. Tá aqui, ó. Vou narrar o que está na petição. E a petição é feita baseada no relato do familiar, tá? Diz que certo dia seu filho, então a mãe está narrando, surtou e invadiu um velório de uma pessoa desconhecida, alegando que era um super-herói com poderes especiais. E sobre o corpo do morto, tentou fazer com que o morto ressuscitasse do seu caixão, fazendo com que todos os presentes do velório ficassem apavorados com a situação. Imagina, chega uma pessoa estranha num velório e tenta levantar o morto lá, né? Olha a situação que ele chegou. Diz a mãe que noutra ocasião o filho, alegando ser Ayrton Senna, pegou escondido a chave e o carro da família saiu em direção a São Paulo, alardeando que iria correr na Interlagos. Olha. Outra vez, às escondidas de casa, sem rumo da casa, andando pelas estradas, onde invadiu propriedades particulares, entrando em açudes e lagos porque dizia ser um pato. Olha que a doença da esquizofrenia faz com a pessoa. Além de que inúmeras vezes que saiu de casa sem rumo e ao retornar estava machucado e ensanguentado, sem saber ao certo o que tinha acontecido. Recentemente teve outro surto que pulou a cerca, entrou no pátio de uma propriedade privada, onde tinha 2 cachorros, da raça Rottweiler, não sei bem como é que pronuncia isso, e que na cabeça do doutor seriam da raça Pitbull, por não gostar e querer brigar com os cachorros dessa raça. O que ele se passou por cachorro, ele queria brigar com os cachorros. Por sorte, os cachorros só rosnaram de raiva, mas recuaram e não o atacaram, tá? Esse caso aqui, ele chegou a se colocar de 4, como se fosse um cachorro. Bom, então foi feita a interdição, tá? Está colocado, foi defendido que não foi a não aplicação da Lei 13.954 de 2019, porque o fato foi anterior a essa lei. E aí a gente entra com nexo causal, que nem precisa, né? Mas a gente entra provando, enfim. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância,
a União Descontente, ela apelou, nós também apelamos porque nós entendemos, e está na lei, né, artigo 114, o que o 114 fala? Da Lei 6.880, dos Estatutos Militares. Para fins de passagem à situação de inatividade, mediante a reforma ex officio, as praças especiais constantes do quadro que se refere ao artigo 16 são consideradas como segundo tenente, os guardas marinhos, aspirante ao oficial. Então, se ele está lá no curso e ele sofre um problema lá, ele vai ser considerado segundo tenente. Guarda marinha ou aspirante oficial para os aspirantes, os cadetes, os alunos da escola de oficiais especializados da aeronáutica, conforme o caso específico. Segundo sargento para os alunos do colégio naval, da escola preparatória de cadetes do exército e da escola preparatória de cadetes do ar, tá? Então os cadetes lá serão considerados segundo sargento, se eles forem pelo artigo aqui, for passado situação de inatividade, tá? Então mediante reforma é aposentadoria. O quarto, terceiro sargento aos alunos do órgão de formação de oficiais da reserva, e aqui, ó, e de escola ou centro de formação de sargentos. É aqui que nós fundamentamos, porque ele é um aluno. Então ele foi, entre aspas, promovido a terceiro sargento, e pelo artigo 110 do Estatuto dos Militares, né, Lei 6.880, está aqui, né, esse aqui está no meu livro ali, mas eu tenho esse aqui que está todo riscado, que a gente fica todo dia praticamente manuseando ele. Então o artigo 110 fala, o militar da ativa ou da reserva remunerada, no caso ele era militar da ativa, era aluno, julgado incapaz, tal, né? Ele será informado com formação calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato. Então aqui no caput desse artigo 10, ele fala que o artigo 108, então aquelas doenças lá, doença, moléstia, enfermidade, enfim, é lá que a pessoa pode, incapacidade definitiva, pode sobrevir em consequência de. Então, artigo 1, ferimento em campanha, na guerra, no caso, ou na manutenção da ordem pública. 2, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública. 3, acidente de serviços. 4, doença, moléstia, enfermidade. 5, aí vem as doenças malignas, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna. No caso dele, alienação mental. Então, artigo 108, inciso 5, alienação mental. Aí vai para o artigo 110. Aplique-se o disposto nesse artigo aos casos previstos no item 3, 4, 5. O que é o 5? Doenças malignas, tá? Aí tem várias doenças. Então, alienação mental, que é o caso aqui. Então, tem tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, enfim, tem umas 9, 10 doenças aqui, malignas. Então, quando a pessoa está com essa doença maligna, aplica-se o artigo 110, tá? Que é o parágrafo 1º. Então, se verificada a incapacidade definitiva for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Então, é o caso desse menino aqui. Aí, aplica o parágrafo 2º. No caso, o de segundo tenente para primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento. Por quê? Porque ele era aluno, foi considerado terceiro sargento e agora ele vai receber como segundo tenente. Então vai dar um pulo bem alto, né? De aluno, que ele vinha recebendo, agora vai para segundo tenente, tá? Nesse processo aqui a gente não conseguiu o auxílio invalidez, mas tá bom, a gente conseguiu o posto acima. E o auxílio invalidez, eventualmente mais tarde, pode conseguir. O auxílio invalidez, então, é quando a pessoa precisa de tratamento de enfermagem, de enfermaria, é hospitalizado lá no hospital, no caso, alienação mental, no hospital psiquiátrico, né? Aí eles poderá ser pedido, tá? Então é uma decisão excelente. Graças a Deus, mais uma que nós temos aqui, né? Que a gente ajuda, que eu digo, a gente ajuda não só o militar, a gente ajuda a família do militar, tá? Vocês imaginam essa mãezinha aqui, porque esse menino aqui, ele entrou bom, em perfeitas condições de saúde, na escola de sargentos,
tá? E aí depende de cada pessoa reage de uma maneira, né? Eu sei porque eu passei pela ESA, né? Então você enfrenta situações, não digo que iguais, mas parecidas à guerra, né? E aí a pessoa vai reagir, uns reagem de uma maneira, outros reagem de outra maneira. E também não se sabe, os instrutores e monitores, né? Pelo que está narrado aqui, abusaram, né? Abusaram. Apesar que o Exército orienta esses monitores, instrutores, a tomarem cuidado, né? Não extrapolar da função. Mas é o que eu tenho falado aqui, às vezes nas consultas aí, desse soldado coronel, existe o abuso de poder. É só dar poder para um soldado antigo que ele se prevalece, palavra de gaúcho, contra o soldado recruta. Então, o abuso de autoridade ele pode ocorrer em várias categorias, né? Entre os postos e graduações. Tá? Não é só o coronel para o sargento, não. Não é só monitor para o aluno, é só dar poder para a pessoa que a pessoa às vezes abusa, tá? Que pese a orientação do Exército, da Marinha Aeronáutica, não fazer isso. E aí acontece a situação aqui desse menino, tá bom? Já me prolonguei muito, agradeço a você que me ouviu até esse momento. Se gostou do vídeo, compartilhe ou dá um like aí pra gente e acompanhe as nossas redes sociais aí. A gente sempre tem matéria sobre esses casos aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.